Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor. Vamos esperar mais um pouquinho aí a galera entrar. Alguns devem estar assistindo, inclusive, o vôlei. Pessoal, dá mais 5 minutos ali para a galera entrar. Acho que o pessoal ainda está fazendo ali um pouquinho de termo. Não sei se está tendo prova ou se já teve. Como é que está aí com o Silvio? Alguém está fazendo o Silvio aqui de vocês? Silvia, não. Não, o termo não está dando. É outro professor agora que está dando termo? Eu tô fazendo, acabou agora há pouco. Acabou agora há pouco, né? Beleza, beleza. Aproveitando pra aquela olhadinha no jogo, né? É, né? A gente fica um olho aqui, outro olho no jogo, né? Vai para aula com o placar do jogo aberto. Né? Ó, tá 22-18, hein? Ó, tá quase chegando ali no terceiro set ali. E ontem teve uma disputa interessantíssima ali na maratona aquática, né? Vocês viram? Pô, eu só vi o resultado final e a distância, cara. 10 quilômetros essa porra. Pô, Pô, 2 horas nadando é brincadeira, né? pô, É muita assim, coisa. Pior de tudo é que são 2 horas no mar, né? Não é na piscina. Exatamente. Exatamente. O pessoal assim deve chegar assim com energia zero ali, né? Porque é um esforço físico, né? Surreal, né? É um esforço físico surreal, porque você tem que ter ali, tem que né? Fazer quase que uma
cronometrar braçada, pernada, né? E manter esse ritmo ali, né? Para depois dar o sprint final, né? Deve ser surreal, cara. Eu mal consigo fazer uma piscina normal, imagina, imagina 10 quilômetros. Pô, e acho que, se a gente pensar bem, será que entre o Rio e Niterói tem quanto ali, né? Se a gente pegar, sei lá, Urca e ali o forte ali de Niterói, né? Acho que é Francisco Xavier, não é? Deve ter quanto essa distância? Acho que é por aí, né? Mas o negócio ali é punk. Galera, então, a ideia aqui da aula de hoje é mais tirar esse iniciozinho ali, ver se vocês assistiram lá o vídeo da primeira aula, né? Se tem alguma dúvida, e depois a gente parte para as apresentações ali, né? Vocês conseguiram dar uma olhadinha? Sim, professor. Foi tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. E aí, então vamos. Eu devo disponibilizar já a segunda aula ali sexta-feira, tá? Para vocês darem já uma olhada, entre sexta e sábado ali. E aí na quarta a gente faz na quarta semana que vem a gente faz esse mesmo processo, né? Se tiverem dúvidas, vocês tragam aqui para a aula, a gente tira essas dúvidas e aí a gente vai fazendo essas apresentações ali também no decorrer ali da aula. Então, vamos chamar aqui o primeiro grupo. Tem uma coisa curiosa, não tem grupo 2? Ninguém colocou o grupo 2? Ninguém colocou, cara. Colocaram 1, 3 em diante, o grupo 2 ficou subindo. Acho que o 2 assim, não está sendo muito requisitado ali, né? Deve ter ali alguma superstição ali em cima do 2 ali, né? Mas aí quem tiver sem grupo, né? Aí a gente faz ali um bem bolado ali do grupo 2. Mas beleza, deixa eu chamar então aqui o grupo 4. Aurélio, Isabela, Luiz, Pedro, Rodrigo. Vamos lá, professor. Vamos ver se eu... Quer que eu te passe o co-host ou você consegue ali compartilhar? Não, dá para compartilhar aqui. Tá? Beleza. Vamos ver. Pera. Alguém pode compartilhar aí, porque eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui de conseguir achar. Aqui, achei aqui. Show. Tá aparecendo? Tá. Tá no último slide. Vou É ter isso. primeiro. Pra ver se tá Show. aparecendo. Ok. Show. Eu só aqui, vou aqui fechar minha câmera para não ter problema ali de internet. Aí depois eu volto a abri-la, tá? Uhum. Então, Rodrigo, Luiz, tá todo mundo aqui? Tô aqui sim. Eu sim, eu tô. Ok, então vamos começar aí. Bom, então nós somos o grupo 4, né? A gente vai fazer o trabalho aqui de regime de capitalização no mundo. O grupo sou eu, Aurélio José Fernandes Paia Filho. A Isabela, que infelizmente teve um problema no estágio, não conseguiu ficar presente na aula hoje, né? O Luiz Felipe, o Pedro André e o Rodrigo Vieira. E não está passando aqui por algum motivo. Ok.
Bom, beleza, bom dia a todos. Antes da gente começar a falar sobre o regime de capitalização no mundo, de forma específica, vamos poder fazer uma introduçãozinha ao que são regimes de capitalização, né? Os regimes de capitalização, eles são as maneiras de crescimento do capital no tempo. E a capitalização em si é a operação de adição de juros ao capital. Essa definição de capitalização, ela é a definição mais presente em quase todas as fontes que a gente tem, inclusive nas normas brasileiras. A gente tem dois regimes de capitalização, que é o regime de capitalização simples e composto, ou mais comumente chamado, né, de juros simples e juros compostos. Pode passar, por favor. Então, aí a gente tem o regime de capitalização simples. No regime de capitalização simples, a principal diferença entre os dois é que no regime de capitalização simples não existe capitalização dos juros. Ou seja, todo o valor que é gerado e acrescentado ao montante final é calculado em cima do capital inicial de aplicação. Não existe uma variação dos juros que é gerado a cada mês, a cada período. Então, como a gente pode ver a fórmula aí, né, os juros é o capital vezes a taxa de juros vezes o número de períodos, ou seja, o valor é sempre o mesmo. Então, a gente tem um crescimento do montante a uma taxa linear. Aí, o montante é o capital mais os juros. Pode passar, por favor. Agora, a diferença para o regime de capitalização composta, os juros compostos, é que, nesse caso, a cada período, o juro gerado é incorporado ao capital e passa a capitalizar para o período seguinte. Isso quer dizer que a gente tem um crescimento exponencial e um crescimento muito mais rápido do montante final. Então, como a gente pode ver, a fórmula aí é o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos. Basicamente isso. Aí só uma comparaçãozinha do crescimento ao longo do tempo, do regime de juros simples e juros compostos. A gente pode ver que o regime de juros compostos ele cresce muito mais rápido. E um detalhezinho importante é que o regime de capitalização simples ele não tem muito sentido se a gente for trabalhar em uma sociedade com um contexto inflacionário, né? Então, acaba que, a longo prazo, os juros acabam não compensando a inflação. Então, o regime de capitalização simples ele tem sentido apenas em contexto não inflacionário e a curto prazo. O regime de capitalização composto é bem mais comum nas operações financeiras do dia a dia. Ok, agora eu vou falar um pouco do diagrama de fluxo de caixa. O diagrama do fluxo de caixa é o que mostra as transações financeiras realizadas em um período de tempo. Esse diagrama ele serve para representar o processo de capitalização. Por convenção, no diagrama, todo valor que é gerado, todo valor que é positivo, digamos assim, é representado como uma seta para cima e é dado como entrada. E todo valor que é saída, ou seja, o valor que é aplicado ou então o valor que é somente gasto, é dado como uma seta para baixo e é dado como negativo. Pode passar, por favor. E aí está a diferença dos dois diagramas de fluxo de caixa para o regime de juros simples e para o regime de juros compostos. Nesse diagrama, a gente só tem duas setas, né? A gente só tem duas setas, uma para baixo e uma para cima. Mas se a gente tivesse mais setas, a gente conseguia ver a diferença entre a curva dos juros simples e a curva dos juros compostos, né? Como dito antes, os juros compostos crescem em exponencial e os juros simples crescem linearmente. Aí, só mais uma curiosidade, que é a... Curiosidade não, né? Como dizer, para a gente poder conseguir enxergar melhor a aplicação disso tudo. A aplicação da capitalização na engenharia, de fato, sair um pouco da teoria. Uma das utilizações é na avaliação de bens, como trata a NBR 14653. Ela é dividida em 4 partes, cada parte fala sobre um bem, fala sobre
propriedades rurais, tudo isso. E ela trata do método da capitalização de renda. É um método de avaliação de bens que se baseia na capitalização da renda gerada por aquele bem, ou seja, pegamos, por exemplo, o exemplo de uma propriedade rural. Aquela propriedade ela vai gerar resultado, e para você poder avaliar aquele bem, você precisa pensar também na capitalização daqueles resultados ao longo do tempo. Bom, no mundo ocidental, né, em 2008, a crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, ela prejudicou muito a economia de basicamente todos os países do mundo, né? Ela, assim como tem acontecido com a pandemia, assim como aconteceu outras crises, ela forçou uma redução muito grande na taxa de juros global, né? País agora as pessoas não tinham mais dinheiro para investir, então acho que reduzia a taxa de juros para ajudar a população, senão o país entrava numa crise ainda pior. Os Estados Unidos, né, assim como dentro do próprio país, os banqueiros, né, dos bancos too big to fail, né, aqueles bancos grandes mais para quebrar, da mesma maneira que eles, depois de causar toda a crise, saíram ilesos dela, enquanto muita gente perdeu seus empregos, né, o próprio Estados Unidos, como um todo, retomou o crescimento dentro de um ano, enquanto até a própria Europa e o Japão estagnaram por muito, muito tempo, até hoje ainda sentem os efeitos da crise, né? No mundo ocidental, principalmente na Europa e no Japão, né, dos países envolvidos, até hoje a inflação e a taxa de juros é mantida próxima de 0%, por vezes até negativa, né, sofrendo uma deflação, com uma tentativa de impulsionar a economia, né? Mantendo os juros baixos, as pessoas agora não ganham dinheiro poupando, né? Você não tem benefícios mantendo seu dinheiro na poupança. Então, obviamente, a ideia se torna gastar. Infelizmente, essa tentativa, principalmente na Europa e no Japão, tem fracassado. O motivo principal disso é porque, na Europa, eles cobram uma taxa de manutenção para você manter o dinheiro na conta. Essa taxa de manutenção é mais alta do que o dinheiro que você perde com os juros negativos. Então, acaba que a Europa, até hoje, tem problemas de se recuperar dessa crise, porque o prejuízo dessa taxa de juros negativa é menor, então vale mais a pena você guardar seu dinheiro lá. Com isso, o mercado imobiliário tem surgido como uma alternativa à poupança, para quem tem, obviamente, uma situação econômica financeira mais adequada, né? O mercado imobiliário não sofre com essa taxa de juros negativa, então as pessoas investem em propriedades físicas como maneira de guardar o próprio dinheiro, estranhamente. Só que no Japão, na verdade, ocorre outro problema, né? Simon Kuznets, um prêmio Nobel de Economia em 71, ele fez uma frase que se tornou célebre, principalmente hoje, né? No qual ele dizia que existem 4 tipos de países no mundo: os desenvolvidos, os não desenvolvidos, o Japão e a Argentina. O motivo dessa frase é porque o Japão e a Argentina, eles têm sido enigmas para a macroeconomia, né? A maneira que eles se desenvolvem contra todos os conceitos básicos da macroeconomia, porque o Japão, ele tem uma cultura nacional que incentiva a poupança. O período pós-Segunda Guerra Mundial foi, não surpreendentemente, horroroso para o Japão, né? O país se encontrava devastado pela guerra, sem recursos, sem dinheiro, sem população. Muita gente morreu na guerra e, obviamente, as 2 bombas nucleares destruíram a indústria, né? Por isso que era focada muito em Hiroshima, a indústria japonesa, então destruíram a capacidade industrial japonesa. Isso deixou o país numa situação financeira deplorável. Com a ajuda dos Estados Unidos, um pouquinho de ajuda dos Estados Unidos, mas principalmente do próprio país, né? Eles conseguiram se reconstituir. E o que alavancou esse investimento foi uma cultura nacional incentivando a poupança mesmo, no começo, né? Se você guardar o dinheiro, se não gastar o seu dinheiro, porque obviamente como no período pós-Segunda Guerra, como era uma situação financeira muito difícil, as pessoas começaram a pegar a tradição de poupar e o governo incentivava isso. Só que depois de 50 anos como isso, né, o Japão chegou a crescer a ponto de segunda economia mundial,
recentemente foi ultrapassada pela China, mas chegou na posição de segunda maior economia do mundo. Com o tempo, isso começou a brecar o desenvolvimento japonês. Só que, né, como até estudiosos da faculdade de Tóquio, né, argumentam, depois de 50 anos com essa cultura de poupança, o Japão nunca conseguiu sair dela. Isso cria uma estagnação muito grande no Japão, economicamente. A capitalização sobre depósitos é de apenas 0,001%. A taxa de juros em transações a curto prazo no Japão, né, em poupança, etc., é negativa, menos 0,1%. Apenas uma das 3 taxas negativas do mundo. E a inflação do país se encontra em 0,2%, que para países como a gente está tão acostumado com inflação alta parece bom, mas é preocupantemente baixo. Apesar disso, provando ali o argumento do Simon Kuznets, apesar desse problema se estender desde os anos 90 até 98, então quase 30 anos aí, o Japão até hoje se mantém a terceira maior economia do mundo, o maior credor internacional, e o PIB continua crescendo a percentual baixo, mas constante. Então, o Japão ele se encontra nesse paradoxo, uma economia confusa que parece que vai estagnar, mas continua se movendo do mesmo jeito, né? E do outro lado você tem a Argentina, né? A Argentina, você tem o chamado paradoxo argentino econômico, né? A Argentina é o único país da história mundial a ter sido considerada desenvolvida e cair para o subdesenvolvimento de novo. Em 1913, ela teve a 10ª maior economia do mundo per capita, né? Estava na frente de países como a Bélgica, a Austrália e o próprio Japão. Desde 1913, porém, a Argentina tem se encontrado numa queda nunca antes vista, né? E que fez ela cair a posição, acho que, se não me engano, 38º lugar. Em 1970, o Japão ultrapassou a Argentina na riqueza per capita e hoje tem o dobro da riqueza per capita da Argentina. A Argentina passou por 9 moratórias, a mais recente apenas no ano passado, e tem um histórico de inflação que já chegou a um máximo de 5.000% ao mês de inflação. Mesmo hoje, apesar da situação financeira da Argentina não estar no pior que já esteve, digamos assim, em um único momento, né? Depois de tanta inflação, tantas crises, a situação argentina ainda parece muito, muito longe de melhorar. Os juros sobre depósitos chegam a 34%. Espera aí, só um segundo. Ô, professor, você consegue me escutar? Estou escutando direitinho. Ah, tá, ok. É porque eu vi a mensagem falando que está sem som e eu achei que talvez no microfone tivesse dado problema. Aí o Wang dá uma... entre e sai de novo, que às vezes pode funcionar. Não sei se... Só deixa eu responder aqui. Só respondendo aqui, Wang. Okay. Beleza, pode continuar. Bom, a situação argentina ainda parece bem precária, mesmo recebendo auxílio do FMI, né? A 9ª moratória foi exatamente para o FMI, então uma situação complicada, né? E falando no FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ele surge aí no século XX como uma tentativa de auxiliar países em dificuldade, né? Em geral, quando um país está numa situação de crise, não surpreendentemente, ele tem muita dificuldade de conseguir investimentos externos. Credores internacionais não vão querer investir num país onde você não tem certeza se você vai receber o dinheiro de volta ou não, né? Por causa disso, quando eles recebem auxílio de credores, normalmente é sobre taxas de juros exorbitantes, por causa do risco. Então, o Fundo Monetário Internacional vem para proporcionar uma alternativa. Ele proporcionar auxílios a países de dificuldade por meio de empréstimos a taxas de juros muito mais baixas. Exatamente só para trazer uma ajuda. Ele tem... obviamente, não vai só dar o dinheiro para o país sem ter certeza que vai receber de volta. Então, ele estabelece medidas que devem ser seguidas pelo país devedor, né? Medidas de austeridade fiscal, de
reformas fiscais, reformas financeiras, para garantir que o país vai conseguir melhorar a situação dele para poder pagar de volta a FMI. Porque isso é um empréstimo, obviamente, a ideia é receber o dinheiro de volta. Para isso, tem diversas linhas de crédito, chega a 9 linhas de crédito. Não coloquei todas aqui, obviamente, mas coloquei 3 aqui, que são as mais focadas em países em situação financeira, uma situação financeira ruim, e que proporciona ali prazos diferentes, né? A linha de crédito ampliado, a SF, né, é a principal ferramenta de apoio a médio prazo. Ela tem uma taxa de juros zero, com carência de 5 anos e meio e vencimento em 10. O foco disso é um país que está numa situação financeira ruim, né, numa crise, mas que e vai precisar de apoio a um prazo bem longo, mas que não está precisando de tanto dinheiro no momento exato, né? Não está numa situação muito, muito, muito ruim ainda, né? A linha de crédito stand-by já é uma coisa mais a curto prazo. Ela tem uma taxa de juros com carência de 4 anos e vencimento em 8. Ela já não é para alguém que precisa de uma crise por muito tempo desse dinheiro. É alguém que entrou numa recessão, vai precisar dessa ajuda para sair dela, mas que deve sair rapidamente. Ela também é muito usada em fins preventivos. O país está vendo que está ficando numa situação financeira ruim, pode entrar numa crise. Antes que isso aconteça, ele pede a linha de crédito stand-by e sai da situação. Obviamente, isso é para país já numa situação financeira preocupante. Se for outros países, já não colocam taxas de juros zeros, obviamente. Já a linha de crédito rápido é uma assistência financeira imediata. Isso é para um país que está numa situação muito preocupante, né? Por exemplo, a Venezuela, um país que está numa situação financeira que precisa de ajuda quase que emergencial, né? Nesse caso, a taxa de juros também é zero, a carência de 5 anos e meio, vencimento em 10. Você vê que ela tem um prazo maior, né? Porque ela está assumindo que vai demorar para o país se recuperar disso, mas que está precisando de auxílio no exato momento. Tem vários outros, muitos outros, todos os outros já têm uma taxa de juros nela, né? Já são para países que são melhores financeiramente, requer pré-requisitos do país de austeridade fiscal, etc. E, além de todos eles, também tem auxílio emergencial para casos de desastres naturais, né? Cada uma tem seus prazos, taxas, funções distintas. Não sei se o Pedro está aqui. Opa, tô sim. Aurélio, rapidinho, você pulou sem querer ali um slide ali atrás, eu não quis te interromper antes. Isso. Perdão, volta aí. Então, eu vou falar um pouquinho da capitalização do mundo islâmico, que até o professor na primeira aula deu essa dica. Eu fui pesquisar também, a gente pesquisou, e é uma coisa bem diferente para a gente, né? Tipo, no mundo ocidental, judaico-cristão, basicamente, não está acostumado, né? Com essa visão econômica que os islâmicos têm, né? Então, ele é um sistema que ele segue um rigoroso padrão das regras do Alcorão e da Sunna, e também da Sharia. Basicamente, Alcorão e Sunna são livros sagrados da religião islâmica, e a Sharia seria, não Constituição, mas um conjunto de leis baseadas lá na religião islâmica, né, dos ensinamentos do profeta Maomé. Então, na economia em si, o fundamento deles é que não há cobrança de juros, né? Porque os juros é considerado uma usura, né? Que é uma prática reprovável na ótica da moralidade islâmica, né? E outro ponto também é que os juros não está relacionado ao trabalho. Entre aspas, você coloca o seu dinheiro lá e ele rende, digamos assim, né? Bom, enfim, a capitalização aumenta esse montante ao longo do tempo, né? Seja na forma de juros simples ou juros compostos, conforme já explicaram aqui anteriormente, mas, entre aspas, ele surge do nada, né? Então, a gente sabe que não é assim, mas você não tem um esforço, um trabalho em si gerando aquela renda ali, aquela riqueza.
Então, se ele não pratica juros e ele precisa estar relacionado ao trabalho, qual é a fundamentação deles? Então, eles se baseiam no comércio, né? Porque como o dinheiro não pode, não é considerado uma mercadoria para eles, então ele não pode ser objeto de comércio. Então, essas trocas financeiras, do jeito que a gente conhece, eles não praticam. Então, para eles, o capital deve estar sempre relacionado a algum tipo de atividade produtiva. Como eu falei antes, o dinheiro não pode, entre aspas aqui, surgir do nada, né? Ele tem que surgir a partir de um esforço, de uma atividade, de um trabalho, principalmente o comércio, né? Então a gente pode perguntar, ué, mas como é que funciona então as relações de bancos e financeiras, por exemplo, nesse sistema? Porque para a gente tem que ter juros, né? Mas na ótica deles, então, o banco ou a instituição financeira, enfim, eles fazem o seguinte: o cliente, ou, enfim, a pessoa tem uma demanda, né? Aí pode ser uma empresa também, um governo, algo do tipo. O banco vai entrar e vai entender a situação da pessoa e vai, entre aspas, né, entrar como se fosse um sócio, um parceiro que vai também, ele só entra se ele está disposto a assumir aquele risco. Apesar de eles não cobrarem juros, não terem essa prática de juros, eles também são bem, como eu diria, são bem adeptos do risco, né? Lógico que não é um risco desmedido, né? Um risco que eles vão sentar, vão conhecer, e se eles estiverem dispostos a correr, eles vão correr. Eles são mais abertos, eles são um pouco menos avessos ao risco do que a nossa sociedade tem como padrão, digamos assim, né? Então, o banco ou financeira, né, a instituição financeira vai entrar ali como um parceiro, como se fosse um sócio daquela empresa e vai assumir uma parte do lucro que aquela atividade vier gerar, como uma atividade produtiva, não como juros, mas também assumir uma parte do risco, né? Porque o sócio tem essa conexão, né? Ele entra num negócio para assumir tanto o lucro que vier, quanto o risco também. Por isso, eles precisam conhecer toda a situação para saber se eles estão realmente dispostos a correr aquele risco ou não. Então, basicamente nesse sentido que funciona o sistema financeiro islâmico, né? As instituições financeiras entram como parceiras, como se fossem sócios, e assumem tanto uma parte do lucro ou uma parte do risco, o que vier, né? Digamos assim, logicamente que eles vão estudar a fundo antes toda a situação da pessoa ou da empresa e no caso, antes de poderem assumir esse risco, né? Porque eles não vão sair correndo riscos que eles não estejam dispostos a correr. Pô, então basicamente isso. Pô, pode voltar lá para você tá pandemia, né? Uhum. Opa, bom dia. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o período da pandemia, né, que foi um período que afetou muita coisa no mundo todo. E as pessoas também, né, principalmente, obviamente, pelo fato do vírus, né, em si, mas também pelo dilema que gerou, como muitas pessoas pensavam, né, se eu sair de casa, eu morro pro vírus, e se eu ficar em casa, eu morro de fome. E muitos países tiveram que abordar diferentes estratégias, né, para poder proteger a sua população, até mesmo como o auxílio emergencial aqui no Brasil, né? Mas o mais importante que eu vou falar agora foram essas medidas que foram adotadas de diferentes formas pelos países, né? Diferentes números, que foi muito parecido com o que os Estados Unidos fez na época da crise de 2008, né? Aí alguns países, por exemplo, o próprio Estados Unidos, manteve as taxas de juros próximas de zero até 2023. A Inglaterra recortou as taxas de juros, podendo chegar até juros negativos. O Canadá, a mesma coisa. Foram bem parecidos do que eles fizeram, né? Para poder ter a sua população em casa, né? Sem correr risco de passar dificuldades. E foi isso, né? Que aconteceu na pandemia. Pode passar para o próximo. Bom, só para terminar aqui, deixa eu colocar algumas curiosidades, né? Uns fatos relacionados à taxa de juros. A gente mencionou que o Japão tem uma taxa de juros negativa e é um de 3. No caso, ele é o maior dos 3 que resta, né? A Suíça
possui a menor taxa de juros do mundo, né? Com 0,75 negativo. Chega a ser meio irônico, né? Para um país de bancos ter uma taxa de juros negativa, né? Para a poupança. A Dinamarca tem uma taxa negativa de menos 0,5% e o Japão também, como mencionado antes, tem menos 0,1%. Os três são os únicos países atualmente com taxa negativa. Tem alguns com 0%, mas os únicos países hoje com taxa negativa natural, né, são esses três. Já a maior taxa de juros, no outro lado, né, é a Venezuela. Acho que ninguém precisa escutar de novo a situação da Venezuela, todo mundo sabe muito bem que o país não tá passando muito bem, né? E ele convive com uma taxa mensal de 57,45% de juros, uma taxa altíssima, né? Mas não é a maior da história. A gente mencionou a taxa de 5.000% da Argentina, não parece nada comparada à húngara, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, durante o período comecinho da Guerra Fria, né, em julho de 46, na época a moeda era o pengü, a Hungria atingiu a maior taxa inflacionária já registrada na história, com 41,9 quatrilhões ao mês. O valor dobrava a cada dia. Então, se você queria comprar um pão por R$1, esperou um dia, pronto, parabéns, está R$207 agora. É uma taxa nunca antes vista, nunca antes igualada na história do mundo. E aqui a gente tem as últimas referências aqui, e esse foi a nossa apresentação. Legal, gente. Gostei bastante, porque vocês deram uma visão ali geral, ali, né, questões ali de engenharia econômica, né, questões específicas dos países, né, e até fez um link ali com a macroeconomia, né, então, para ver que tudo isso está interligado. Uma das curiosidades, quando vocês falam do Japão, né, ou dos países em geral, que que possuem ali, né, taxa de juros negativos ou que tenham taxas ao redor de zero, né, tem dois efeitos ali, né? O primeiro efeito é o efeito inflacionário, porque normalmente são economias com inflação muito baixinha, né? Mas você não tem o Banco Central, ele não dá estímulos. Na realidade, assim, o estímulo dado pelo Banco Central não estimula ali o pessoal a gastar. Isso é o que a gente chama, né, de armadilha de liquidez, né? Então, isso é uma coisa que vocês vão ver ali em macroeconomia, ali provavelmente com Krebs, mas é algo que, de certa forma, os juros ali, né, quando você tem juros altos ali, em geral, você pega, né, joga tenta investir ali, coloca o seu dinheiro ali para capitalizar, né? E muitas vezes isso não acontece. É uma coisa assim, um puzzle, né, bastante curioso ali na economia, né? Então, na nossa economia, a gente viu isso, né? Então, a gente está vendo isso com juros, né, nesses últimos anos, com juros em patamares ali mais baixos ali que a gente experienciou, né? Já viveu, né? E o pessoal está indo para capital tangível, né? Então, você tem ali junto com a pandemia, tal, você tem ali um efeito ali no mercado imobiliário ali bastante elevado. Agora, uma questão interessante também nessa parte ali, né, de como se vê o dinheiro, né, de como se avalia dinheiro, né, o dinheiro no tempo, né, os países islâmicos têm uma outra percepção, né, na realidade, para eles os juros têm um embarreiramento ali religioso, né, então eles olham como se fosse você parte daquele negócio, né? Então você é dono ali daquele negócio. Então é uma coisa bastante curiosa nesse sentido, né? Então é uma outra maneira ali de ter o mesmo problema, só que numa visão, num referencial diferente. E em muitas empresas ali, né, em cima de projetos, tal, eles fazem esse tipo de avaliação, né? De como eu vou escolher ali um projeto entre projetos ali e colocar aquele determinado valor ali no mercado financeiro. O que vai render mais, né? Então, isso é algo muito comum também, né? Um panorama ali que se dá ali para a empresa de forma geral, né? E ela precisa tomar uma decisão.
E às vezes a decisão, por conta até, né, de robustez ali do fluxo de caixa, né, ela acaba optando ali, às vezes, muitas vezes pelo projeto, né, não necessariamente ali pelo mercado de capitais, né. Então bastante curioso ali nesse sentido de você ter projeto A, mercado de capitais. Então eles de alguma maneira vão se gladiar ali em algum momento, né? E com isso você tem essa evolução ali, esse crescimento da economia real, né? Mas acho que vocês deram uma visão ali muito bacana. A única ressalvinha ali que eu poderia dar ali para essa apresentação é só dar uma caprichada maior ali, né? Na apresentação ali. Mas de resto ali foi muito legal. Parabéns, grupo. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Eu só queria comentar uma coisa. Agora minha apreciação pelos professores que dão essas aulas virtuais aumentou muito, porque quando você fica tanto tempo falando sem som, somente começa a devanear de uma maneira impressionante, cara. É isso mesmo. Você está falando e somente começa a ir para outra coisa. Não, pera, foca. Volta ali, porque às vezes tem tema interessante que você começa a ligar uma coisa com a outra e depois você tem que retornar ali para a questão principal ali, né? Não, né? Exatamente. Fechado, mas parabéns. Pode parar de compartilhar aqui? Pode. Parabéns ali pelo grupo. Acho que deu uma visão geral. Espero que a turma também tenha gostado ali, né? Obrigado, professor. Então vamos lá, vamos para o grupo 7. Vamos embora. Lara, Tarsila, Isabel, Bruno e João. Posso compartilhar aqui. Opa, ó. Um segundo. Isabel, você fez introeco comigo ou com o Start aplicada? Eu fiz introeco, mas há muito tempo. Eu vi a fotinha, eu falei assim, eu lembro. Foi meu primeiro período na produção, faz muito tempo. Pô, abafa o caso, pô, já tô com o cabelo branco. Não, muito tempo foi 2018, tá bom? Perfeito. Manda lá, manda brasa. Vocês já estão conseguindo ver? Tá sim, tá legal. Vou fechar só aqui a minha câmera para melhorar aqui a exposição. Show. Vamos apresentar agora, né? Regime de capitalização. Nosso grupo é o grupo 7. Então, tem eu, Bruno, João Pedro, Lara e Tarsila. Aqui a nossa agenda. A gente teve um direcionamento diferente do grupo anterior, mas isso que é interessante, né? Ver as diferentes abordagens. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um regime de capitalização, como é essa aderência ao regime no mundo, uma proposta para o Brasil, que é o que está, assim, super se falando nesses últimos anos, principalmente nessa transição de governo. E basicamente isso. Bom, um regime de capitalização, ele é basicamente um modelo de aplicação financeira. Ele pega as contribuições dos contribuintes e redireciona para investimentos, então funciona como uma espécie de poupança. E funciona da forma que o beneficiário ele define o valor que ele deseja pagar mensalmente, e esse modelo pode ser compulsório ou opcional, né? E esses recursos vão ser utilizados no fundo que vai realizar as aplicações financeiras, e isso vai ter uma rentabilidade que no futuro vai ser convertido no que seria a aposentadoria dessa pessoa. Aqui tem um pouco prós e contras, né? Falando aspectos positivos e negativos. De positivo, a gente tem que os trabalhadores eles contribuem para um fundo de investimento e você tem uma grande soma de recursos financeiros que pode ter excelentes resultados. Os juros ele trabalha a favor do trabalhador e aumenta o investimento no país.
como coisas assim um pouco negativas, por experiência, a gente tem que esse tipo de regime falhou em 60% dos países que adotaram, de acordo com um estudo publicado pela OIT. A taxa de contribuição já é elevada e pela questão do caráter opcional, pode ser que a gente tenha problemas sociais ao fim do período, né, de trabalho do indivíduo, porque ele pode nunca ter contribuído e aí ele não terá direito a nenhuma aposentadoria, nenhuma receita. E tem a questão do déficit transicional, né? Então tem um alto custo de transição, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ô, Isabel, só deixa eu dar uma Diga. olhada aqui rapidinho. Então, esses prós e contras aqui que a gente botou, é que, por exemplo, no caso do Brasil, muitos desses prós e contras, alguns afirmativas são meio políticas. Então, a gente teve essa preocupação, né, de tentar buscar justamente afirmativas que deram certos em outros países, que mostraram alguns resultados. Então, quando a gente fala que democratiza a riqueza, não quer dizer que se fizer esse modelo, todo mundo vai, a gente finalmente vamos ter, né, uma igualdade de renda no Brasil, porque também não é assim, né? A gente botou esses aspectos aqui porque são, como posso dizer, são pontos defendidos pelos que apoiam, e esse do lado direito são o que os opositores falam, tipo o que fala o governo, o que fala a oposição, por exemplo. Entendeu? Daí, no caso dos opositores, são dados mais estatísticos que usam. Por exemplo, aqui usou dados da OIT, e mostra também o histórico, que o histórico é negativo do modelo de capitalização. A gente vai até falar um pouco depois que muitos desses modelos que foram implementados no começo, eles foram alterados durante o processo. Eles viraram híbridos. Vamos falar um pouco disso depois. Pode passar. Bom, só para complementar, é basicamente isso, né? Que a gente está vivendo essa quase que uma polarização no país em relação à reforma da Previdência. Então, tem as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra. Isso está bem ilustrado nesse slide, né? Tem a questão das pessoas que são contra porque são contra e não tem motivo. Tem as pessoas que têm motivo. E aí, enfim, tem a questão da capitalização, tem os efeitos sociais também, se ela não for bem implementada. Mas a gente essa charge reflete bem, por causa que a defesa do governo e dos apoiadores dizem que as pessoas normalmente são contra porque não conhecem bem a proposta, né? Essa charge representa isso. E a outra charge representa justamente essa parte do histórico, que mostra que quem fez o regime de capitalização nos países acabou dando errado por causa que muitos trabalhadores, na visão dos opositores, né, ficaram, na verdade, sofreram com o regime e favoreceu justamente os patrões, e essa charge representa isso, que a oposição diz que a atual previdência é solidária, enquanto se for para regime de capitalização, vai se tornar uma que favorece só os ricos e os patrões. É isso que quer dizer a charge. Bom, avançando aqui, falar um pouco sobre como é que está isso ao redor do mundo. A gente tem que hoje em dia predomina no mundo o sistema híbrido, então o regime de capitalização ele é apenas um dos pilares que compõe o sistema previdenciário. E aí tem a parte da proteção social, que o governo ele dá uma garantia para quem não tem condição de contribuir. O modelo de repartição, que é o modelo vigente no Brasil, que são os trabalhadores os trabalhadores ativos, eles bancam a aposentadoria dos inativos. E a proposta que é a da capitalização, que, como eu falei anteriormente, funciona como uma espécie de poupança. E aí a gente tem que na Inglaterra, Nova Zelândia, Hungria e Polônia já tem um componente de capitalização obrigatório no sistema híbrido. E nos países latino-americanos tem no Peru, El Salvador, República Dominicana, onde a capitalização também é obrigatória. E na Colômbia, os trabalhadores podem escolher o sistema, a modalidade para aderir. Aí falando aqui um pouco do Chile, né, que foi um exemplo do que deu errado, tem todo o contexto da transição para o sistema de capitalização que foi feito numa
num contexto de ditadura, né? Então ela foi compulsória, foi instaurada na população de forma compulsória. E também foi o primeiro país da América Latina a aderir a esse tipo de regime. E os resultados, assim, que a gente tem várias críticas que se pode fazer, um estudo de todos os fatores que levaram a isso, mas a gente tem, assim, os reflexos na sociedade, que começou a ser percebido a partir dos anos 2000. As primeiras pessoas que se aposentaram com esse sistema, foi, assim, notório que as aposentadorias estavam despencando e as pessoas estavam recebendo, assim, valores que chegaram até 1/5 do salário dos trabalhadores que estavam ativos naquele momento. E aí a gente teve uma grande massa de pessoas que foi excluída do sistema, que era incapaz de contribuir com regularidade, e essa contribuição era feita de forma compulsória, né? Como eu já falei. E, bom, efeitos sociais que a gente repara, em 2017, a gente tinha que mais de 20% da população com 60 anos ou mais estava vivendo em situação de pobreza. E ainda hoje, né, o Chile passou por uma reforma depois disso, para tentar amenizar essa situação, acho que a partir de 2008. Mas a gente vê que ainda hoje o Chile é um dos países com maiores gastos sociais públicos na América Latina, e cerca de 40% desse gasto é para aposentadoria e pensão. Então, a gente consegue ver que a reforma da Previdência, que veio como forma de reduzir, né, os gastos públicos com aposentadoria e pensão, na verdade, no final, quase que não serviu de nada, porque esse gasto até aumentou. Então, aqui justamente fala, né, sobre a proposta que o governo atual, que eles querem reformar a Previdência para o modelo de capitalização. E aqui, primeiro de tudo, a gente precisa entender o porquê, né, de precisar de uma reforma. E muitos economistas e o próprio governo atual defendem que precisa de uma reforma justamente por causa que o atual sistema de repartição está criando vários rombos anuais. Vocês todos devem acompanhar, né, que todo fechamento diz que tem um rombo de tantos bilhões da Previdência. E, por exemplo, nessa charge mostra isso, que uma hora, esses consecutivos rombos vão se tornar uma dívida tão grande que uma hora os aposentados não vão ter mais como, o governo não vai ter mais como pagar os atuais aposentados. Por causa que o sistema atual, simplificando, né, os aposentados, as pessoas ativas trabalhando pagam impostos para a Previdência para os atuais aposentados conseguirem aposentadoria. E como a gente vem tendo uma redução do nosso PEA, né, que é a população economicamente ativa, cada vez mais vai ficando mais difícil ter o dinheiro necessário para a aposentadoria de todos, até porque quanto mais tempo passa, maior a expectativa de vida do Brasil. Então, o sistema de repartição possui déficit previdenciário sustentável a longo prazo. E o sistema de capitalização surge como principal proposta do atual governo federal, muito defendida pelo ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, que diz que, por alguns motivos que a gente já acabou de dizer no slide anterior, de prós e contras, que dizem que a proposta que vai democratizar a riqueza e que o trabalhador atual vai pagar pela sua própria aposentadoria, em vez de pagar anteriormente pela aposentadoria de outra pessoa. Pode passar. E aqui... Bom, pode falar. quer falar? Tanto faz. Então, aqui é justamente essa mudança de regime, né, que a transição entre os sistemas torna explícita uma dívida que era implícita ao antigo sistema previdenciário. E a dívida vai acumulando mais e mais, até que se tornaria insustentável para o país pagar, né, os aposentados, justamente, a proposta atual, justamente para que pare com isso. Tipo assim, tem um sistema obrigatório, a proposta é essa, né, que tem um sistema obrigatório e tem um sistema facultativo. No caso, você poderia escolher entre os dois, entre o sistema de repartição e o de capitalização. Seria a opção do trabalhador escolher. Eu falei antes, né, sobre a questão do um dos contras ser justamente o déficit transacionário. E aí tem a questão do alto custo de transição, né? Porque a partir do momento que você muda para um regime de capitalização,
o governo teria que financiar essa dívida, né? Porque agora as contribuições seriam destinadas às contas individuais. E aí a gente tem um artigo, né, publicado aí por Mitchell e Barreto, que estima que para a América Latina o montante dessa dívida ele pode ficar em limites que variam entre 30% e 100% do PIB. Faltou essa complementação, mas enfim, 30% e 100% do PIB. Aí, como eu falei antes, a gente fala um pouco sobre a possível solução para o caso do Brasil, que, como a Isabel falou, está muito politizada, né? O nosso país. E muitos levam para o lado político a atual situação da Previdência, que está errado, né? Devia ter por um olhar econômico. E é claro que o sistema de capitalização apresentou diversas falhas, mas em vez da gente renegar totalmente, a gente pode usar essas falhas a nosso favor. Uma dessas formas é o sistema híbrido, que ele usa tanto o sistema de repartição como de capitalização. Aqui nessa tabela, a gente mostrou cada sistema e mostrou as vantagens e desvantagens. Por exemplo, o modelo de repartição tem como vantagens a factibilidade maior para a aprovação de reforma, dado que é o modelo atual. Solidariedade entre as gerações. E como desvantagem, temos dinâmica demográfica, tecnologia, mudanças no mercado de trabalho, desequilíbrios atuariais, torna o modelo recorrentemente obsoleto, que é como foi citado anteriormente. E o modelo de capitalização, que foi adotado por muitos países da América Latina e Europa, que apresenta uma vantagem sem riscos e sem desequilíbrio atuarial com contribuição definida, e reduz a cunha fiscal, como desvantagem de difícil e cara implementação imediata, quando se está em regime de repartição. Por que isso? Porque, como eu falei, o sistema de capitalização diz o quê? Que você próprio deve pagar a sua própria aposentadoria. Mas quando a gente já está no sistema de repartição, que é o modelo onde você estava pagando para o outro, fica meio complicada essa logística, né? Ou seja, o governo deveria investir agora e, em vez do outro trabalhador pagar a aposentadoria do atual, o próprio governo teria que arcar com essa dívida. Então é um processo bem complicado, não é um processo simples que tem que ser visto com muito cuidado. E o modelo sugerido, o modelo misto, que tem como vantagem razoável factibilidade, menor risco atuarial, que regime de repartição e considerado mais justo. E como desvantagens, temos a dificuldade moderada de adoção. E o possível o sistema híbrido já está sendo adotado por diversos países, principalmente da Europa. Ele é adequado, ele é personalizado para cada país em questão. Pode passar. Bom, aqui estão as nossas fontes. Como a gente falou, né? A gente tentou trazer um pouco de uma visão de cada lado, sempre embasado em artigos, né? Que a gente conseguia ver que tinha alguma credibilidade, então poder citar pessoas que entendem sobre o assunto, até para abordar os diferentes pontos de vista. Espero não ter sido uma apresentação parcial, mas tentou ser o mais imparcial possível. Mas é basicamente isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida... Valeu, gente. Eu vou fazer aqui só alguns comentários ali. É legal que vocês deram essa visão previdenciária, mas eu acho que teve uma... essa questão de que quando a gente fala de capitalização, não seria exatamente essa capitalização previdenciária, e sim a capitalização mais comum mesmo, ali de se o dinheiro no tempo vai ser em cima de um regime de capitalização composta, simples, mista, né, nesse sentido mais simples. Mas a visão da Previdência hoje, evidentemente, é que o regime atual ali, né, de capitalização, mas é uma capitalização assim, ela é uma capitalização composta, né, e cujo alicerce ali, né, está baseado ali em pagamentos que a gente chama intrageracionais, né? Então, a aposentadoria que eu vou receber lá na frente vai ser, na realidade, paga ali por... vai ser, eles falam, né? Vai ser paga ali pelas próximas gerações que vão gerar receita ali para a Previdência, né? Então, você tem, na realidade,
um equilíbrio ali intertemporal ali desses resultados, né? Mas aí um adendo que eu poderia dizer é o seguinte: talvez entrar nos meandros ali dessa questão ali atuarial e ver assim, poxa, o que está por trás ali dessa capitalização? Será que é uma capitalização composta? Será que é uma capitalização, por exemplo, que a gente chama instantânea, né? Que tem ali que vai colocando dinheiro ali no mercado, né? Derivativos, né? Esses fundos ali, né? Eles vão alocando dinheiro nesses derivativos e com isso, né? Acelera-se o ganho, né? Mas e aí você tem diversos casos, né? O caso do Chile, que é capitalização composta ali dentro desses fundos que eles denominam, salvo engano, em inglês acho que a sigla é AFP, tá? São regimes Isso, AFP. E aí, né? Eles fazem essa alocação desse recurso, só que tem um risco muito grande, né? Porque se dá zica, todo mundo perde. Então, É o dinheiro dos outros. exatamente, exatamente. Nos Estados Unidos ali tinha né, duas grandes casas ali, né, que era Fannie Mae, né, e o outro era o Fred, era Fannie Mae e Fred alguma coisa, esqueci o nome de lá, mas eram duas casas ali que estão gerindo ali, né, os 401k, né, que é o regime previdenciário deles ali de forma privada, né, então na realidade não tem, acho que tem só uma pequena parcela ali do governo, mas acho que é sobretudo ali privado. E com isso, né, você corre um risco muito grande ali de se perder. E como vocês falaram, né, você joga assim muita gente na pobreza, né, porque às vezes né, é a criação ali de um montante de uma pessoa que de repente ele vai por água abaixo e não tem como recuperar depois, né? Então esses são os riscos. Mas legal de trazer assim essa visão ali, também uma visão ali que a gente chama de microeconômica, né? E, assim, de efeitos ali dentro de regime previdenciário ali, né? Não é exatamente regime de capitalização, né? Regime previdenciário ali existente ali no mundo, né? Então, e a única sugestão ali que eu faria é só também, né, talvez trazer assim um pouquinho mais de exemplos ali, até exemplos numéricos ali, se for numa próxima apresentação, ou mesmo podcast ali, né, que acho que vai dar uma visão geral ali para a galera muito boa. Mas, de forma geral, ali, parabéns, gente. Parabéns, grupo. Aí, então, então, vamos chamar aqui um outro grupo. A gente está aqui no mês, então, já de agosto. Então, vamos chamar o grupo 8. Professor, grupo 8 Vitor, Lucas. Vitor, Vinícius, Wang, Lucas e Gabriel. Perfeito. O Lucas, ele tinha um probleminha, que ele acabou tendo uma reunião agora, e ficou de entrar. Eu não sei se ele já consegue entrar agora. Tá. Vou ver com ele. Tá bom. Aí, se vocês quiserem já adiantar, já vão compartilhando ali a tela com a gente. Ele não deu muito sinal não, professor, mas então a gente pode tentar começar?
E só também adiantando, né? Acho que a gente acabou levando também, igual o último grupo, né? Um pouquinho mais pro lado da Previdência e tudo mais. Mas, enfim, vamos lá. Beleza. Vê se tá certinho. Tá aparecendo? Assim. Show. Eu acho que o Lucas vai conseguir entrar sim. Ah, show. Tô aqui, cheguei. Perfeito. Bom, começando a apresentação, né? Nós somos o Grupo 8. Boa tarde a todos, né? Já são meio-dia. Bom, a gente também vai falar sobre os regimes de capitalização no mundo. E aí, assim como outro grupo, né? Como a gente comentou, a gente acabou levando também um pouquinho mais pelos regimes, né? Tanto de repartição quanto de capitalização. E, enfim, falamos um pouquinho sobre isso. Aí acho que o Lucas vai dar continuidade. Aí, com o objetivo, então, principalmente a gente entender quais são os modelos de contribuição que existem e como que eles estão distribuídos pelo mundo. Então, de acordo com a característica de cada país que a gente vê, por exemplo, países como o Brasil são diferentes do modelo dos Estados Unidos e modelos como a França e outros países europeus, muito também pela, pela história da economia no país e um pouquinho pela forma como a sociedade se divide. Então, nosso objetivo hoje é explicar primeiro como é que se dividem os modelos de contribuição, quais que existem e como que cada país adota esses modelos de acordo com a sua realidade. Pode passar, Mi? Então, quais são os regimes que a gente trouxe aqui para explicar um pouquinho a diferença? O primeiro é o regime de repartição, que é um modelo que a gente pode dizer, entre aspas, que a geração atual paga a aposentadoria ou a pensão, o tipo de benefício de gerações anteriores. Então, por exemplo, a gente está no Brasil, então nosso modelo, por exemplo, é um modelo em que os trabalhadores da ativa atual, então se a gente está trabalhando, nós somos trabalhadores da ativa, a gente gera uma contribuição que a gente fornece para um órgão governamental, que no nosso caso é o INSS, que gera esses recursos e usam como meio de pagamento para pessoas aposentadas atualmente. Então, pessoas que já trabalharam e já estão em regime de aposentadoria ou de pensão. O problema desse modelo é que, principalmente, a gente tem uma população que está envelhecendo ao longo do tempo e a gente começa a gerar um gap dentro dessa arrecadação, porque mais pessoas vão ficando, vão ganhando idade, então mais gente a gente tem que sustentar, entre aspas, né, com pagamento de benefícios, e aí começa a gerar um déficit dentro do órgão governamental mesmo. E a tendência é que isso aumente com o tempo. O problema é que para a gente poder mudar de modelo, a gente teria que gerar um déficit de receita muito grande, porque como a geração atual paga a aposentadoria de trabalhadores antigos, a gente não teria mais esse modelo de arrecadação, e se a gente passasse, por exemplo, o próximo, que é o regime de capitalização, pode passar aí, Vitor? As pessoas que já estão na aposentadoria, teoricamente, não teriam mais essa capitalização necessária para bancar suas aposentadorias. E aí, já puxando o gancho, como que funciona exatamente esse modelo de capitalização? O modelo de capitalização parte do princípio bem generalista de cada trabalhador é responsável pela sua própria aposentadoria ou pensão. Então, esses trabalhadores podem fazer contribuições parciais, mais um percentual do salário que geralmente é direcionado para um fundo ou seguradoras, bancos, geralmente iniciativa privada que gera esses recursos de forma a garantir uma aposentadoria ou uma pensão futura para aquele trabalhador. Mas tudo isso é feito de forma individual. Então, eu, por exemplo, Lucas, estou trabalhando, estou dando a minha contribuição salarial, mais algum aporte espontâneo que eu possa estar fazendo,
e esse dinheiro que eu estaria dando seria para sustentar a minha própria aposentadoria, e não efetivamente para pagar a aposentadoria de uma geração que já está aposentada. A vantagem desse regime é que ele principalmente não gera esse aumento da dívida pública que a gente vê, por exemplo, no regime de repartição, mas o que a gente viu, por exemplo, em países como o Chile, que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente, é que os benefícios têm sido menores do que o salário mínimo em prática no país. E no regime de repartição, a gente tem um teto para essa contribuição da aposentadoria ou de pensão. E aí a gente trouxe como primeiro exemplo exatamente o modelo híbrido, que na verdade não é nem o regime de repartição, nem o modelo de capitalização. Então, alguns países que a gente viu que adotam esse modelo, principalmente países nórdicos, então Suécia e Noruega, e aí entram em outros países europeus como Letônia, Polônia e Itália também. E qual é a diferença? Nesses países, a gente tem o que se chama contas virtuais, que é exatamente o meio termo entre o regime de repartição e capitalização. E também funciona por idade mínima, então a gente vê principalmente idade por volta de 60 anos para aposentadoria. E no regime de contas virtuais, o que acontece? A contribuição desses trabalhadores da ativa servem para financiar o benefício de aposentados e pensionistas, sim, como no regime de repartição. Entretanto, os benefícios são calculados de acordo com a contribuição feita pelo beneficiário no passado. Então, aquele aposentado, a contribuição daquela época está servindo como pagamento para a aposentadoria ou pensão dele hoje, como se fosse indexado por taxa de juros virtuais definidas dentro da época que ele trabalhava. E se a gente pensasse no Brasil como uma necessidade de mudança, talvez fosse o melhor modelo para a gente poder gerar essa transição, exatamente para evitar esse déficit de receita que a gente teria, porque não teria aquele impacto direto da gente mudar diretamente para o regime de capitalização, mas a gente faria, de certa forma, gradual, entre aspas, esse modelo de transição e evitaria um déficit tão grande. Bom, agora falando um pouco mais sobre o Chile. Não, é ali em cima, né, Vitor? Por algum motivo eu sumi o Chile daí. O Chile é um exemplo do regime de capitalização e ele pode ser visto no modelo de previdência social, né? O Chile foi o pioneiro em uma capitalização totalmente individualizada. A reforma, ela ocorreu em 1981, durante a ditadura militar, até como o outro comentou, e ela ocorreu por conta de uma forte diminuição do número de contribuintes, e também por uma grande parte desses receberem aposentadoria mínima. E aí, no novo sistema, cada trabalhador ele escolhe uma das administradoras de fundos de pensão, as AFPS, também como comentado, para criar a sua conta pessoal. E somente os trabalhadores com empregos formais, no caso do Chile, são obrigados a criar uma conta. Aqueles autônomos podem ou não criar essa conta. E nesse sistema, o colaborador contribui mensalmente com 10% do seu salário. Pode passar, Vitor. E esse aporte ele é capitalizado pelo fundo no regime de juros compostos, né? Acumulando até o final do tempo de contribuição do cidadão. E ao final, cada trabalhador ele escolhe se ele recebe o valor capitalizado através de perpetuidade, em saques programados ou uma combinação entre ambos. E esse modelo ele suaviza o rombo previdenciário causado pelo aumento da expectativa de vida e também acaba reduzindo o déficit público no longo prazo. Entretanto, tem um custo elevado de transição, né? E uma maior imprevisibilidade do valor da aposentadoria. No caso do Chile, né? O modelo vem sofrendo muitas críticas, uma vez que esse sistema concede, em média, menos da metade do último salário aos mais beneficiados, enquanto a maioria recebe aposentadoria abaixo do salário mínimo. E com isso o movimento Não No Mas AFP tornou-se muito forte nas ruas, com manifestações em massa. Pode passar. Eu vou falar da Previdência Social na França. Então, na França, a Previdência Social funciona como no Brasil, que é o modelo de repartição, em que a geração atual contribui para a aposentadoria dos que estão aposentados, com contribuições de 6,75% do salário do empregado e 8,4% da parte do empregador. A França tem uma alta taxa de reposição salarial
o valor do benefício é cerca de 70% do salário. Como já disse antes, uma desmontagem do sistema de repartição é que, quando tem aumenta a proporção de pessoas velhas, aposentadas, em relação a de jovens, pode ter um problema na arrecadação de recursos. O sistema de França registra déficit anos após anos. Em 2010, o Estado de São Paulo registrou que o rombo da Previdência francesa era de 32 bilhões de euros. Em 2018, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a França gasta cerca de 13,8% do seu produto interno bruto em benefícios previdenciários, acima da média dos países da organização, que é mais ou menos 7,9% do PIB. Para efeito de comparação, aqui no Brasil, usa mais ou menos 7,4% do PIB, segundo a OCDE, em 2018. A diferença é que a proporção de idosos aqui no Brasil é cerca de 8% na época, enquanto são 18,3% no caso dos franceses. Falando agora, então, um pouco da China, eles vêm tentando fazer essa transição do sistema de repartição para um sistema de capitalização, devido justamente a esse envelhecimento da população. No caso, algumas províncias do Nordeste chinês que estão promovendo esse regime de capitalização, e funciona basicamente da mesma forma como o Lucas falou dos países nórdicos, com a criação de contas virtuais, fazendo justamente essa transição entre o modelo de repartição e o de capitalização. É isso. Bom, e só para terminar a apresentação, né, a gente gostaria de trazer um pouco, né, de alguns problemas que acabaram acarretando aí nessa transição de muitos países desse sistema antes de repartição para o de capitalização. Bom, essa mudança de regime acabou levando a problemas de desigualdade, tanto em relação a gênero, né, porque, por exemplo, mulheres não poderiam contribuir enquanto estivessem grávidas, enfim, estivessem cuidando das crianças, e também em relação à desigualdade social, né, já que haveria essas diferenças. E aí outro ponto também que acabou nessa transição do sistema, né, trazendo também como um problema, foi o gasto elevado, né, que acabou acontecendo em alguns países para tentar diminuir ou mitigar esse problema da diferença, né, de contribuição. Então, a apresentação era essa, aqui a gente traz as fontes, e muito obrigado a todos. Legal, gente. Legal que vocês trouxeram também mais um país ali, deram ali também um viés ali da problemática ali existente, né? E isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde, né, a gente precisa se preocupar ali, né? Como é que, primeiro, né, como é que a gente vai diminuir, né, essa questão, esse problema atuarial, né, do rombo ali, essa discrepância entre receita e despesa, né, que né, no final das contas é o que vai, né, na realidade, né, o que vai catalisar ali esse rombo ali, e essa questão ali intergeracional, né? Então você tem ali todos os países, e de forma geral ali, eles estão passando, né, por um processo ali de transição para, né, você tem uma expectativa de vida maior, você tem a população envelhecendo, né, e isso de alguma maneira vai ter que existir uma solução ali factível, né, para essa problemática, né? Então acho que fica aqui também, né, um alerta, digamos assim, né, para que essas questões ali sejam endereçadas, né, quando você
não só pelo governo, né, mas para a gente mesmo, né, porque isso é de nosso interesse, né. No final das contas, a gente tem ali, né, uma vida útil, né, e acima dessa vida útil você, né, tem ali as suas impossibilidades ali de trabalhar, e nesse momento ali é que vem um novo tipo ali de regime, né. Eu acho que uma coisa legal ali, fica aqui a dica, né, que a parte, por exemplo, ali de seguros, né, essa parte ali de investimentos ali de risco, o professor Armando ali, ele é um grande especialista ali do nosso departamento, né, então é legal ali, futuramente ali, se vocês têm interesse pela área, ali fazer também essa disciplina, né, que acaba sendo uma restrita, né, uma disciplina restrita, mas que pode ser ali de grande valia ali na hora de vocês em algum momento avaliarem ali, né, a contribuição ali para um determinado ali regime previdenciário. Galera, então a gente fecha aqui, né, a nossa aulinha ali de quarta-feira, tá? De novo, né, eu vou botar ali no comecinho ali do fim de semana, né, disponibilizar ali a aula de segunda, para que vocês tenham tempo ali de olhar, de ver, ou mesmo de rever ali a primeira aula, né, e na semana que vem a gente inicia ali uma nova apresentação na quarta-feira, tá bom? Uma boa semana para vocês, brigadão ali. Professor, enquanto durarem as apresentações, a rotina vai ser assim? Vai ser aula síncrona na segunda e na quarta as apresentações? Exatamente, exatamente. Tá bom. É isso que eu ia perguntar, professor. Tá Vai ser o período inteiro, a segunda-feira, a aula assíncrona ou só por enquanto? Por enquanto, porque depois, na segunda parte, vai ser a apresentação do case da Elo. Aí eles definiram ali uma segunda-feira, então para definir, na realidade, uma segunda-feira ali síncrona. Então vai ter ali uns pontos com o pessoal da Elo que vai ser síncrona, tá? Mas, em geral, assim, a parte teórica eu estou colocando como assíncrona, né? Então, toda segunda assíncrona e toda quarta-feira síncrona. Beleza. Tá? Ok, valeu, professor. Aí, Valeu, professor. se vocês quiserem já, mas eu trago na outra aula, a priori, ali a exposição... Olha, quer ver? Só confirmar aqui rapidinho, só para vocês anotarem também ali no calendário, mas aí eu passo tranquilamente para vocês. Ó, a apresentação do case pela Elo vai ser no dia 9/9, tá? Na quarta-feira, dia 9/9. E depois vão ter alguns touch points ali. Um primeiro deles ali vai ser dia 4/10, aí eu estou vendo uma outra data também. E a apresentação final vai ser na semana do dia 18. Então, vão ter grupos ali apresentando no dia 18 e outros apresentando no dia 20/10. Mas aí fiquem tranquilos ali que eu volto a passar essa data e confirmar essa data na medida que for chegando ali pertinho ali, né, do meado do semestre. Beleza, pessoal? Obrigado, então, professor. Beleza? Aí Beleza, professor. Até mais. Beleza, professor. Vocês dão um toque aí. Vocês já estão em contato ali com a monitora também, né? Sim? Sim, sim. Sim, professor. Beleza, então, gente. Boa semana aí para vocês. Valeu, professor. Um abraço. Boa semana. Valeu, professor. Valeu, Abraço. professor. Tchau. Valeu. Valeu, Will.